Então, Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 1, tem algo bem interessante aqui. Ele diz assim, ó, Hebreus, capítulo 6, verso 1, ele diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, esses princípios elementares, eu gosto da versão que diz princípios básicos, amém? É básico, é algo que é comum, não é algo muito difícil, mas é algo bem simples, de fácil acesso, né, da doutrina de Cristo. Ele fala que há uma coisa básica dentro das Escrituras que todo cristão deve entender. E ele fala o que são essas coisas. Ele fala, a partir do verso 1 ainda, ele diz, vamos ler todo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Vê que ele fala, obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Então ele falou 6 princípios básicos aí, que muitos cristãos dentro da igreja, de uma forma geral, não entendem muito. Na quinta-feira passada, agora na super quinta, eu falei a respeito de arrependimento de obras mortas. E eu vi que alguns cristãos ficaram um pouco pensativos, que talvez eles não tinham nunca olhado dessa forma para as Escrituras. Mas, na verdade, a Bíblia vai falar sobre arrependimento de obras mortas, que é a velha vida que você tinha, a velha forma de andar, você não deve mais andar nela, você deve andar agora em novidade de vida, numa vida diferente, se revestir do novo homem que é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, procedente da verdade. E se você não for ensinado dessa forma, é provável que você vá viver na velha forma. E aí você vai trazer problema para a sua vida. E ele vai falar outras doutrinas. Hoje eu me propus a falar para você sobre fé em Deus. A nossa igreja, de uma forma geral, o Ministério Verbo da Vida, é um ministério que prega muito sobre fé, ensina muito sobre fé. E se você fala com um cristão do Verbo da Vida, ele vai saber muitas coisas básicas sobre fé. Mas a gente, às vezes, está tão envolvido dentro do ambiente da fé, que a gente acha que todo mundo sabe. São tantas coisas básicas na fé que a gente nem precisa ser mais ensinado, que a gente acha que todo mundo sabe isso. E aí, quando você começa a conversar com outros cristãos, quando você começa a conversar com pessoas, você vê que elas não têm a base da fé. Elas não sabem quase nada sobre a fé. Ela não sabe, por exemplo, o que está escrito lá em Romanos capítulo 1, verso... Está vendo? Vamos abrir lá, abre tua Bíblia em Romanos. Rapaz. Gálatas 3:11. Hebreus 10:38. Você entende? Que a gente vai ter que voltar às doutrinas básicas. Romanos 1:17. Ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé. Então a fé, ela é algo crescente. Pelo que eu entendo aqui, de fé em fé. A fé é algo que cresce. Jesus comparou a fé a uma semente. Ele disse, se tiveres fé como um grão de mostarda. Então ele comparou a fé a uma semente. Quem aqui já viu a semente de mostarda? É uma semente minúscula, é muito pequenininha, e a Bíblia diz que ela plantada, e não só a Bíblia diz, porque de fato é assim, quando aquela semente planta, ela é uma hortaliça, quem já viu aqui um pé de acerola? Ela fica mais ou menos de um pé de acerola. Então você vê que uma semente minúscula, seria impossível uma semente minúscula dar uma árvore ou uma hortaliça quase do tamanho de um pé de acerola. Já que a semente de coentro, que é muito maior, não consegue se produzir a extensão que um grão de mostarda consegue. Então Jesus disse que a nossa fé, ela é parecida, ela é semelhante a isso. Ele comparou a fé do homem a uma semente, grão de mostarda, que quando plantada, e isso não quer dizer somente plantada. Quantos aqui sabem que quando uma semente é lançada no solo, ela precisa do ambiente certo e de coisas certas para prosperar? Aqui é muito comum também, mas onde eu estou, na região do país que eu estou, que é Mato Grosso,
Talvez você já ouviu falar da evolução do agronegócio naquela região, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde. E aquelas regiões são muito conhecidas no país como um todo pelo agronegócio. E eu via, e o ano passado não foi um ano onde as chuvas, elas começaram no período certo, as chuvas começaram um pouco atrasado. E um rapaz da minha igreja lá, ele é produtor, ele tem uma propriedade, ele produz. E ele disse, pastor, eu lancei a semente no pó. E eu disse, como assim? Esse eu lancei a semente no pó e estou crendo que vai chover, porque se não chover, eu perdi minha semente. Veja que a semente, ela precisa do ambiente certo para ela crescer e germinar. A fé, ela está no teu coração. Quem aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, verso 3, que Deus repartiu uma medida de fé a cada um. Vamos ler esse texto? Você olhou para mim como desculpa eu usar essa expressão, vaca velha em porteira nova. Como se esse texto não existisse nas Escrituras. Romanos, capítulo 12, verso 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada. A Bíblia também nos diz que Deus não é injusto, Deus é justo. E aí olhando por textos que Deus não é injusto, é justo, você acha que Deus deu a fé mais a um do que a outros? Não. Eu tenho certeza. Não há nenhum texto que eu possa comprovar que Deus deu uma medida de fé igual a cada um. Mas aqui diz que Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Mas eu creio que essa medida de fé que cada um que recebeu da parte do Senhor, ela é igual. Por que ela é igual? Porque quando eu aceitei Jesus há 17 anos atrás, a minha fé não era como é hoje. Eu aceitei Jesus porque a palavra chegou até mim, eu ouvi a palavra, eu criei com o meu coração, e aí eu ativei o princípio da fé, que Romanos capítulo 10, verso 8 diz, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, e isto é a palavra da fé que pregamos. Aí ele diz, se com a tua boca confessares ao Senhor e com o teu coração creres, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando eu li esse texto, quando eu ouvi esse texto, eu criei que aquilo era verdade e eu aceitei a Jesus. Eu e minha esposa aceitamos a Jesus e a minha fé ali estava no início. Eu não sabia nada, irmãos, porque um dos fundamentos da fé é conhecimento. Um dos fundamentos da fé, para que uma fé seja forte, ela precisa ter conhecimento. Sem conhecimento não existe fé. Como crerão se não conheceram? Como creem que você nunca foi orientado, nunca foi dito a você, nunca foi falado? Como você vai crer nisso? Então você precisa ser ensinado. Então nas doutrinas básicas da Bíblia, todo cristão precisa buscar o conhecimento sobre fé. Mas eu percebo que se viciou um grupo de cristãos, é claro que não é você, é os cristãos lá de Sinop, claro, não é os cristãos daqui. Claro que essa mesma afirmação eu faço lá, tá? Só para você saber. Então, pessoas se viciaram a pegar carona na fé dos outros. Elas não querem crer para si, elas não querem aprender sobre fé, elas não querem usar a própria fé. Elas se viciaram a pegar carona na fé dos outros. É feito aquele camarada que no dito popular, quando eu não estava em Cristo, falava o arregueiro. Eu não sei se você conhece essa expressão. É aquele cara que sentou com você para lanchar, para comer, e na hora de pagar a conta ele fica... E ele vai no banheiro e só volta quando a conta está paga. E tem gente que na vida da fé quer viver assim, pedindo carona na fé dos irmãos, pedindo carona na fé do pastor. Meu irmão, comece a desenvolver a sua fé para que você use a sua fé. Porque é certo que quando você está com uma fé pequena, com pouca fé, Deus vai levantar pessoas para somar a sua fé, para ajudar você no que você precisa. Mas isso não pode se tornar um vício. Eu tenho que aprender sobre fé. Eu tenho que aprender como a minha fé cresce, como a minha fé vai vir, como ela vai aumentar, como liberar a minha fé, como ver a minha fé entrar em ação, viver pela fé todos os dias.
Esse texto que nós lemos em Romanos 1,17 diz, o justo vive pela fé. Lá em Gálatas 3,11 diz, o justo vive pela fé. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 38 diz, o meu justo vive pela fé. E eu gosto mais desse texto porque ele diz, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus não se agrada daqueles cristãos que andam sem fé. Andam em uma vida natural. Porque andar pela fé, meu irmão, é andar pisando no sobrenatural. Porque a fé é a ferramenta de Deus para mover o que você precisa. Você não vai ver o agir de Deus por uma necessidade. Você só vai ver o agir de Deus por fé. Quem aqui já teve a capacidade intelectual de perceber que Deus não age na sua necessidade? Mas somente quando você crê. Porque, irmãos, se necessidade movesse Deus, não tinha ninguém necessitado. Era só a necessidade de aparecer, Deus. Mas quem já percebeu que não funciona assim? Ou você decide crer, ou você decide se posicionar na palavra, ou não vai acontecer. Quando a enfermidade vem, o que você precisa fazer? Crer. Crer que Isaías 53:4 é verdade. Crer que Mateus 8:17 é verdade. Crer que 2 Pedro 2:24 é verdade. Acho que isso tem a ver, pastor. A fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, verso 17. Abra aí ou a menina vai jogar aqui, né? Está jogando aqui, gostei disso. Romanos 10, 17, joga aí. Logo a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Eu gosto da versão que diz a fé vem pela pregação e a pregação de Cristo, que pregar é ouvida mesmo. Mas eu gosto da pregação porque dá a entender que você tem que falar para que a sua fé aumente. Esse livro que a Liliane indicou, ele é extraordinário. Verdadeiramente, a gente tem muitos livros de fé no nosso ministério, mas esse aí foi impactante também para mim. O Mark Hanks, que é o autor do livro, ele fala algo muito interessante a respeito da fé. E ele dá um exemplo que ficou marcado para mim. Ele fala, né, que num período nos Estados Unidos, onde estava uma grande depressão, muito falta de emprego, ninguém tinha trabalho, abriu uma porta de emprego, e isso saiu nas rádios, saiu em panfletos, e aí aquilo atraiu muita gente para aquele lugar, para aquela porta de emprego. E a pessoa que ia contratar disse, olha, só tem uma vaga. E essa vaga era para pessoas que soubessem lidar com o código Morse, lidar com informações via código Morse. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas havia um rapaz ali no meio que sabia código Morse, e eles começaram a datilografar lá o negócio. E o rapaz, e nessa informação tinha dizendo assim, se você entende o que estamos falando, se levante e vem aqui. E todo mundo só ouvindo aquele barulho. E um rapaz se levantou e foi até lá. E aí o rapaz disse, muito bem, todos estão liberados, você está contratado. Mas como é isso? Aí a pessoa começou a ficar indignada, né? Como é que é isso? Ele disse, não, é porque nós precisamos de alguém que entenda e saiba ler código Morse. E nós mandamos uma mensagem em código Morse aqui no meio de vocês, e só ele soube. Então, ele é o que eu posso, ele é o que eu quero, ele é o que eu preciso. Então, irmãos, a fé, ela é mais ou menos isso. E o Mark Hanks fala que a fé é isso. A fé é você entender coisas que ninguém está entendendo e se posicionar num lugar onde ninguém conseguiu. Mas para isso você precisa de quê? 3 pessoas entenderam o que eu estava falando. Meu irmão, aquele homem tinha conhecimento daquele tipo de mensagem, daquele tipo de linguagem. Aquele homem sabia aquela linguagem. E o saber aquela linguagem fez com que ele tivesse um crescimento na vida dela. Se você aprender a linguagem da fé, pode vir a pressão que vier. As pessoas vão perecer, mas você vai se posicionar. A linguagem da fé manda você se posicionar. E o problema e a circunstância não consegue afetar você.
Porque, irmãos, a fé é um estilo de vida, não é para momentos específicos. Eu não uso minha fé para momentos específicos. Eu vivo pela fé. Como cristão, eu tenho que me levantar todos os dias e eu tenho que saber que o diabo vai querer me destruir, ele vai querer destruir minha família, destruir meus filhos, mas ele tem que saber que quando um cristão se acorda, o cristão não é um homem comum, não é uma pessoa comum, é alguém que se levanta com fé. E qualquer circunstância que venha se levantar, ele vai começar a agir em Deus. Porque ele entende. Então viver pela fé é isso. Viver pela fé é quando a tempestade se levanta, você diz: ei, vento, pode parar agora, mas fique quieto. E não é meu Deus do céu, quem vai me socorrer? Quem vai me socorrer? Oxe. Jesus não elogiou esse comportamento não, irmãos. Porque eu gosto de pensar da seguinte forma. Quem aqui é pirangueiro? Você que é da região sabe, eu não estou falando que pilota barco no rio. Quem sabe de pilotar de barco no rio aqui? Eu de vez em quando eu vou pescar com os meninos aqui. E eu lembro um dia que a gente estava pescando e a gente estava ali no Rio Paraguai. E um vento veio, eita, que brisa boa. O pirangueiro, o piloto do barco, disse: recolhe tudo agora. E ele não falou assim: vocês podem recolher, por favor. Eu queria, olha, por favor. Ele disse: bora, recolhe. E a gente recolheu, ele pegou, ligou o barco, entrou no curisco assim, só foi ele entrar no curisco, a tempestade. Eu digo: rapaz, por que ele agiu daquela forma? Porque ele conhece o rio, ele sabe, ele era piloto, ele vive ali, cresceu na beira do rio, e ele sabe que se você estiver no meio do rio, numa tempestade, dependendo de em que você esteja, vai afundar. Eu não sabia, irmão, eu era pastor. Eu não sabia daquilo. Ele que, graças a Deus, que tinha um experiente no barco, sabia. Aí eu te faço a pergunta: qual era a profissão da maioria dos discípulos de Jesus? Eu sei que houve dúvida. Vou citar Pedro e João. Eles eram o quê? Glória a Deus. Jesus era o quê? Carpinteiro, marceneiro, moveleiro, o que você quiser chamar ele. Quem entende mais de mar, de tempestade? Um carpinteiro ou uma pessoa que trabalha com barco? Jesus, ele poderia até entender de barco, dessas coisas, mas o especialista em barco ali eram os discípulos. Aí eu te faço a pergunta: quem foi que se desesperou? Você entende? Quem se desesperou? Porque, meu irmão, se o camarada chega para mim, o dono do barco, o cara que está no comando do barco: a gente vai morrer! E o que eu vou fazer então? Você deveria ter visto isso antes, para não tirar a gente dessa encrenca. Mas Jesus se levantou, e quando o cristão se levanta, irmão, ele já tem que andar em fé. Ele não, peraí, eu vou andar em fé agora, eu me acordei agora, meu querido. Não funciona assim. Você já tem que se treinar a se levantar em fé. Não é aquela pessoa que se levanta, daqui a meia hora ela... Oi? Não, é da hora que você abrir o olho, você já se acorda na fé. Você já se acorda pronto para resolver qualquer parada, para resolver qualquer problema. E foi assim que Jesus se levantou. Ele se levantou e ali ele fez um princípio ativo da fé. Se você quer aprender sobre fé, primeira coisa que você tem que aprender: como é que fé vem? Em Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé vem. Ouvir e ouvir o quê? Então, quando você está em redes sociais vendo besteira, fé vai chegar para você? Talvez esse seja o motivo do qual sua fé não seja forte o suficiente. Você não está alimentando ela. Assistir o Big Brother não vai alimentar a tua fé, irmãos. Ver a vida dos outros em redes sociais não vai alimentar a tua fé. Amém? O que vai alimentar a sua fé? Ouvir e ouvir a palavra. Amém? Isso vai alimentar a sua fé. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que entender. A minha fé, ela vai se fortalecer quando eu escuto a palavra de Deus.
Sabe que muitas vezes você pode ser informado de algo. Eu lembro que um dia o médico me informou sobre uma enfermidade. E eu disse, muito obrigado pela sua informação, mas eu decido ficar com a informação de Deus. E eu me apeguei à informação de Deus, Isaías 53, 4, 1 Pedro 2, 2 Pedro 2, 24, Mateus 8, 17, que diz, ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras somos sarados. Graças a Deus que não só tem esses três textos nas Escrituras, tem muito mais texto nas Escrituras que fala sobre cura, e se só tivesse esses três, eu tinha me apegado a ele, e se só tivesse um, eu tinha me apegado a ele. E eu me apeguei àqueles textos, irmãos, e eu disse àquela enfermidade, que ela veio com uma informação médica, que eu tinha que me acostumar com ela, porque ela ia ficar na minha vida até Jesus voltar. E eu disse, não, você não vai ficar até Jesus voltar, porque Ele não me gerou para isso. Eu não fui gerado em enfermidade, eu não fui gerado em um Cristo que me fez enfermo. Eu fui gerado em um Cristo que me curou. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Um alto preço foi pago para que eu ande em cura. E eu comecei a ouvir sobre cura. Eu parei de dar ouvido à enfermidade. Porque quando muitas pessoas, muitos cristãos, eles descobrem, olha, você está com olho, você está com olhado. E ele começa a olhar na internet. E ele bota olhado. Ai meu Deus. O olhado mata em 3 dias. Ai meu Deus. O olhado vai começar a fazer seus dedos travar. Ele nem consegue mais usar o computador. Porque ele está absorvendo o que aquela enfermidade está dizendo. Porque nós somos seres, irmãos, receptivos. O que ouvimos, geramos crença. O que ouvimos, geramos crença. Sabe que quando eu vim para cá, tentaram me amedrontar? Porque quando eu entrei na internet, eu nunca tinha ouvido falar de Ponta Porã na minha vida. Eu não sabia nem que existia esse nome. Por sinal, é um nome muito bonito na sua tradução. E naquela semana, a reportagem do Jornal Nacional, não sei se você vai lembrar, em 2010, o Jornal Nacional tinha uma reportagem que fazia um sorteio para cair numa cidade do país, e o avião vinha, e vinha o repórter, investigava aquela... E naquela semana, William Bonner sorteou Ponta Porã. Eu digo, meu Deus do céu. É a cidade que a gente vai, sério, vamos assistir. E ele falou de um muro que estava sendo construído para dividir a fronteira. E entrou naquelas ruas sujas e começou a mostrar. Cara, meu Deus, será que Deus vai me levar para esse lugar mesmo? Eu digo, não, eu vou entrar na internet. Ponta Porã. Já vê uma bala perdida. Meu Deus do céu. Cheguei em Ponta Porã, um frio. Eu digo, Jesus, você me trouxe para dentro de uma geladeira. Mas o Senhor disse, eu quero você aqui. E eu disse, agora se eu cheguei aqui, as regras são as minhas. Quem vive pela fé, as regras são as suas. Por isso que a Bíblia diz, o justo vive pela... Porque quem vive pela fé não é a regra deste mundo. É segundo as suas regras. E aí, segundo as suas regras, as coisas são diferentes. Quando você entra para lutar, irmãos, é importante. Hoje tem o UFC, né, a mistura de artes marciais. Mas quando você ia para um campeonato de artes marciais, eu não sei se alguém aqui já praticou algum tipo de artes marciais. Eu lembro que eu pratiquei Taekwondo, não sei se você conhece essa arte marcial. Eu fiz Taekwondo 5 anos, fui para campeonato no meu estado. Fui vice-campeão pernambucano de Taekwondo. E eu estava lá e eu tinha que lutar segundo as regras do Taekwondo. E um dia eu estava na minha rua, tinha uma galera que gostava de jogar capoeira. E às vezes à noite eu estava indo lá para capoeira, olhando os caras gingar a capoeira. E um dia eu estava na aula do Taekwondo, o professor disse, pare aí, Gilmar, vem aqui. O que você está vendo? Eu disse, como assim? Ele disse, você está diferente do que eu preciso. Porque eu estava
querendo jogar o gingado da capoeira dentro do taekwondo. E o professor, ele identificou que eu não estava apenas olhando para o taekwondo, eu estava olhando agora para outra coisa. E ele disse, eu preciso que você seja puro no taekwondo. Aí a mistura de artes marciais veio. Então é importante que, se você vai lutar no campo da fé, as regras é a da fé. Não é como o diabo quer, não é como o diabo diz, é como Deus fala em sua palavra. E se você entende a regra da fé, você não vai entrar no campo do diabo. Você vai dizer, não, Satanás, ele me libertou do seu império. Eu agora estou no reino do Filho do seu amor. É segundo as regras dele, eu vivo pela fé. Pode vir que eu estou na fé. E o diabo, quando ele entra em um ringue onde o cristão está agindo em fé, ele nunca sai campeão. Quando o diabo entra para lutar comigo e com você, e eu me mantenho na arena da fé, eu me mantenho nas regras da fé, ele nunca vai sair campeão. Porque eu lembro que quando você dava um golpe ilegal, você perdia ponto. Você não ganhava ponto por agir ilegalmente, você perdia ponto. Então até hoje, irmão, se você vai em qualquer esporte, se você age com leviandade, com ilegalidade, você perde ponto, você não ganha. Então não existe pontuação quando a fé não é genuína. Por isso que eu tenho que entender, o justo vive pela fé. A primeira regra, como eu vou adquirir fé? Ouvindo. Eu tenho que ouvir o quê? Que a palavra de Deus diz. O que você está precisando que sua fé traga? Por um tempo eu precisei que a minha fé trouxesse para mim saúde. Rapaz, eu vou ver sobre os pássaros. Eu vou ler sobre prosperidade. Não. Eu tinha que ler sobre cura. Primeira coisa que eu aprendi, que eu não poderia abrir a Bíblia assim, Unidu, Unite, Salamemigue, escolhido foi você. Senhor, fala comigo, aleluia. Pastor, mas eu aprendi que é assim. E Deus já falou várias vezes comigo assim. Eu sei que Deus trata assim com as pessoas. Mas você tem que ver o nível que as pessoas se encontram. Quem tem filhos aqui de faixa etária? Quem tem filhos já com 19 anos? Eu tenho. E se meu filho chegar para mim, papá, quer H? Eu vou olhar para ele, você está abestalhado? Mas houve uma fase da vida dele que ele falava assim. Ele era bebê, irmãos, ele dependia que eu levasse água para ele. Mas quem aqui quer um filho a vida inteira numa faixa etária de idade? Então nós queremos aproveitar cada faixa etária de idade dos nossos filhos. E eles vão crescer e a gente vai aproveitando. Você entende? Então, espiritualmente, da mesma forma, você não pode viver nesse nível espiritual onde você abre a Bíblia em um texto aleatoriamente para Deus tratar com você. Quem aqui tem aquelas famosas farmacinhas em casa, aquela caixinha com vários remédios? Quem aqui, quando precisa ir lá, fecha o olho e fica Unite, Salamemigue? Quem faz isso? E por que você faz isso com a palavra de Deus? Veja, por que você faz assim com a palavra de Deus? Porque aparentemente nada acontece. E se você fizer assim lá naquela caixinha de remédio, e você pegar o relaxante, e você está com a dor de cabeça, você não vai gostar de tomar o relaxante com dor de cabeça. Você entende? Então você tem o cuidado até de ver se o remédio não está vencido. Então espiritualmente nós não cuidamos da nossa vida como deveríamos. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, que a minha fé vai crescer a partir do momento que eu escuto a palavra de Deus. Então, se eu preciso de fé para cura, eu tenho que ouvir tudo sobre cura, conhecer tudo sobre cura. A palavra de Deus na área de cura tem que fazer parte da minha vida, não como essa roupa que eu estou usando, que amanhã eu vou tirar ela. Amanhã não, quando terminar o culto. Quando terminar o culto, eu vou tirar ela e vou colocar outra roupa. Não, a palavra de Deus, ela tem que fazer parte de você como a sua pele, irmãos. Que se tentarem arrancar, vai doer. Vai suar, mas vai sair pelos teus poros. Não vai sair a tua pele junto. A palavra de Deus tem que fazer parte de você como essência da sua vida. E aí a sua fé será boa.
na área de prosperidade, da mesma forma, você tem que conhecer sobre prosperidade, saber os princípios que te levam a prosperar, como fazer para prosperar. E aí você começa a ler a palavra de Deus, que tem mais de 2.000 versículos na área de prosperidade, e você vai ver que Deus dá muitos conselhos, dá muitas orientações de como você prosperar. E aí você vai começar a ficar surpreso de como você está fazendo errado. Pastor, meu problema é com família. Aí você vai para a área de Deus, onde ele fala sobre casamento, sobre família. Pastor, eu tenho problema com meu filho. Criação de filhos. Aí você vai para a palavra de Deus, onde é que ele fala sobre filhos, como lidar com filhos. E aí você olha e você diz, cara, eu estou distante disso aqui. E muitos olham, por olharem a palavra e ver que está distante, eles desistem. Quem aqui sabe onde é Campo Grande? Quem aqui tem condição de entender a quantia 10 milhões? Só um. 10 milhões é uma boa quantia. Se alguém dissesse para você assim, você tem 10 milhões liberado para você lá em Campo Grande, na agência do Banco do Brasil, lá em Campo Grande. A regra para você pegar esse dinheiro é chegar lá caminhando. Você não pode pegar carona, você não pode chegar lá de avião, você não pode nada. Você tem que sair caminhando até lá. Se você chegar lá, então vai estar acreditado para você 10 milhões. O que você iria fazer? Calma, vou dar a opção de resposta. Número 1, você dizer, cara, daqui para Campo Grande, caminhando, vou nada, é longe demais. Ou você dizer, menino, pega o tênis aí. Não me esperem para o almoço. Não me espere para a janta. Não me espere pelo menos durante uns 3 meses. Porque eu tenho uma parada para resolver. Mas quando eu voltar, o negócio vai ficar bom. Você nem voltaria mais a pé. Você iria fazer questão de alugar um jatinho, um helicóptero. Você queria descer no centro de Ponta Porã de helicóptero, só para fazer raiva. Mas aí a gente encontra na palavra de Deus a solução para os nossos problemas. E é mais ou menos como se fosse isso. É mais ou menos como se Deus dissesse a você, olha, para você adquirir isso, não pode haver atalhos, não pode haver emendas, não pode haver arrumadinho, não tem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho paraguaio, não tem nenhum tipo de jeitinho. Ou você vai segundo as minhas regras, ou não vai acontecer. Aí você diz, aí eu não quero. Aí assim não. Mas, irmão, sabe o que está aguardando você do outro lado? Está aguardando você a solução para os teus problemas. Porque, meu irmão, eu vou dizer a você, hoje eu tenho os meus filhos no Senhor. As pessoas olham, as pessoas da nossa família dizem assim, vocês são um casal de sorte. Porque os filhos de vocês deram para coisa boa. Os filhos, todas da faixa etária, parece que a gente fez algum tipo de combinação, e os sobrinhos, e tudo mesmo na faixa etária idade, é tudo quase mesmo da mesma idade, e eles foram criados juntos. E aí as pessoas, de uma forma geral, da nossa família, eles têm filhos desviados, as pessoas vão para a igreja, os filhos não são firmes, e vivem envolvidos com droga, vivem envolvidos com bebida, e eles olham para os nossos filhos hoje, amando o Senhor, louvando o Senhor, e eles dizem, vocês são pessoas de sorte. Não, irmãos, nós não somos pessoas de sorte. Nós decidimos agir segundo a palavra de Deus para que a nossa fé se tornasse forte. Nós decidimos agir segundo a palavra de Deus. E sabe o que a palavra de Deus me dizia? Eu olhava para o meu filho correndo dentro da igreja, bagunçando, subindo tudo. E eu dizia, Guilherme, não suba. Guilherme, não corra, não vá ali. Aí ele ficava assim. Eu digo, chegava em casa, eu dizia, vem cá, o que foi que o pai falou para você? Pega o cinturão lá, ele pegava, abra a sua Bíblia aí, ele abra lá em Efésios, capítulo 6, verso 1, o que é que diz? Ele está chorando, pai, filhos, sem chorar que você não apanhou ainda, e ele lia Efésios 6, 1, que diz, vós filhos, honrai ao vosso pai no Senhor, porque isso é justo, e garante para você vida, longa, paz. Aí eu dizia, pronto, agora você vai ter que apanhar.
E eu dava uma cintada boa nele, irmão. Aí ele passava 3 dias bem, sem correr. Mas seu filho não. Seu filho nem precisou levar a cintada. A simples conversa que você teve com ele, você disse: João Vitor, mamãe está muito triste com você, João Vitor. Você decepcionou o coração de mamãe. E João Vitor, desculpa eu usar essa expressão, peidando para você. Porque a Bíblia não manda você falar com João Vitor assim. A Bíblia diz: pega a vara da correção. Aleluia. E a Bíblia é bem sábia. Ela diz: só não desejo matar, mas dê. Pronto. Resolve o problema, meu irmão. Agora, se você não faz isso, você nunca vai gerar fé para que teu filho fique no Senhor. E aí, o que é que você faz? Você ensina o teu filho no caminho. Não é mandar o menino na igreja, vai lá na igreja, lá no lugar bom, acompanha tua mãe. Não, você vem, você diz, vamos lá, e você ora com ele. E quando ele cresce, ele até pode querer olhar para as coisas do mundo, mas ele está tão firmado no Senhor, que o mundo não consegue atrair ele. Agora, é fácil criar os filhos no Senhor? Não é. Principalmente porque família critica, todo mundo fala. Minha sogra dizia que eu era um monstro. Olha quem fala. Resultado, hoje eles louvam a Deus por uma decisão de se firmar na palavra de Deus, irmãos. Isso é para quê? Para todas as áreas. Casamento, você acha que eu não tinha conflito com Célia? Muitos irmãos, eu queria esganar Célia. Célia queria derramar água quente no meu ouvido. E todas as coisas. Um dia eu joguei uma faca em Célia, pegou na parede, na porta, cravou na porta. Já joguei copo em Célia, já balancei a cama com Célia. Já fiz muitas coisas. Mas sabe o que eu decidia? Depois daquilo tudo, eu chegava para ela e eu dizia: amor, me perdoe. E ela dizia para mim: você acha que é assim? Você faz, chega e pede perdão, está resolvido. E eu tinha que passar pelo menos mais uns 3, 4 dias, né, tá mansando, para aí entender essas coisas. E aí o resultado, as pessoas veem a gente e acham que a gente é um casal maravilhoso. Mas foi a fé na palavra. Porque, irmão, se você não pratica a palavra, você está dando um sinal. Eu não creio na palavra. Eu creio no que minha avózinha disse. Eu creio no que meu pai ensinou. Eu creio no que minha família crê. Eu não creio na palavra. Você precisa, quando você faz o que a palavra diz, você está dando um sinal. Que sinal? Eu creio na palavra. Minha mãe está dizendo, não é assim, mas eu faço como a palavra diz. Porque quantas vezes minha mãe, que todo dia dava uma surra em mim, todo dia a véia dava uma surra em mim. E ela chegou um dia para mim e disse, nele você não bate aqui em casa. Fez igual a minha sogra. Eu disse, mãe, quantas surras a senhora deu em mim? Ela não lembra, eu digo, eu lembro. Eu lembro muito bem. Então foi as surras que a senhora me deu que fez quem eu sou hoje. Então se eu quiser que meu filho seja pelo menos parecido comigo, eu tenho que dar a ele a mesma receita que eu recebi. Se você quiser, irmãos, que seu filho, se você é um homem de caráter, se você é uma pessoa de caráter, e você quer que seus filhos tenham o caráter que você tem que no mínimo dar a ele as mesmas coisas que você recebeu. Agora, você não vai ter nunca seu filho igual a você, se você não der a ele as coisas que ele precisa, ou as que você recebeu. Então isso é o que? Andar pela palavra, é viver pela fé. O cristão vive pela fé. Então na área que você precisar, você vai ter que adquirir conhecimento nela. Finanças, família, criação de filhos, lidar com pessoas dentro da igreja, como lidar com pessoas no trabalho, como lidar com o chefe, como lidar com o irmão na igreja. Você vai começar a ler a Bíblia e você vai ver que a Bíblia vai te ensinar a lidar com essas situações. Quando você começa a se comportar assim, você começa a mandar um sinal. Eu vivo pela fé, eu vivo segundo o que a palavra de Deus diz. Mas para isso você tem que ouvir o que a palavra de Deus diz. A sua fé vai vir por você ouvir.
E como liberar a fé? Jesus também ensinou. Criei por isso, falei, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, diz que nós temos o mesmo espírito da fé, nós cremos, por isso também falamos. Lá em Marcos capítulo 11, Jesus disse, qualquer que disser, a história de Marcos 11 começa assim, Jesus vê uma figueira, e ele vê aquela figueira bonita de longe, e se você já teve figueira em casa ou tem, você vai perceber que as folhas dela caem, e quando as folhas começam a nascer novamente, junto com as folhas vêm os figos. E aí, Jesus viu aquela figueira toda florida, toda cheia de folhas bonitas. Aquela figueira estava dando um sinal. Ela estava dizendo, eu tenho figo. E Jesus chegou perto dela e Jesus não viu figo. E Jesus disse, nunca mais ninguém coma fruto de você. Foi embora. Jesus, tá? Não foi o pastor. Esse pastor é doido, fala com as coisas. Não, foi Jesus. No outro dia, quando passaram os discípulos, Pedro olhou e disse, Senhor, a figueira, ela secou. Aí Jesus disse, eu quero dizer uma verdade para vocês. No verso 22 de Marcos 11, ele disse, tende fé em Deus. No original do texto tenha uma fé de Deus. Quando você fala assim, tenha a fé de Deus, dá um parafuso na cabeça de muita gente. Porque o que é mais fácil crer? Ter fé em Deus ou ter a fé de Deus? O que seria mais fácil aceitar? Ter a fé de Deus ou ter fé em Deus? Mas o texto não está dizendo para você ter fé em Deus, no original. Está dizendo para ter a fé de Deus. Pastor, é impossível para mim ter a fé de Deus. Será? Quem tem um iPhone? Ninguém? Ah, aleluia. Glória a Deus. Fiquei assustado aqui, tá? Vou dar um exemplo. Eu sei que o Ali e a Aline, os dois têm iPhone. Alexandre Reichelt. O seu iPhone tem as mesmas capacidades da Aline? Por que tem? Porque é igual. A Aline não pode dizer, meu iPhone não está funcionando. O Ali vai dizer, tem, vamos ver o que é, por quê? Porque o seu funciona isso e o meu não funciona. Não pode. Não pode. Não pode. Tem que funcionar igual. Você entende? Por que tem que funcionar igual? Porque foram feitos semelhantes, iguais. E a Bíblia diz que você foi feito semelhante, igual, da mesma essência de Deus. Quem fez você assim? Deus. Lá em Gênesis 1, 26 diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, para você ter a mesma fé de Deus, deve ser natural. Deve ser natural. Por quê? Porque você é semelhante a Deus. Mas a gente é ensinado de uma forma religiosa que a gente não é ensinado dessa forma. E aí, por não sermos ensinados dessa forma, não somos ensinados a liberar nossa fé. Porque já que eu tenho a fé de Deus, semelhante a de Deus, a mesma essência de Deus, como é que a fé de Deus funciona? Como Deus criou o mundo? Será? Será que ele disse, cadê o eletricista para puxar um bico de luz aqui, menino? Escuridão da molesta é essa? Ele disse isso? Ele disse o quê? Haja luz. E aí houve o quê? Jesus falou com a... No outro dia, como a figueira estava? Seca, porque se ela nasceu para produzir frutos e não ia mais fazer aquilo, tinha que morrer. E Jesus disse, ei, tenham a mesma essência de fé de Deus. Porque eu vou dizer a você, qualquer que disser, ele colocou os evangélicos, graças a Deus por isso. Já imaginou se eles, os evangélicos? Ele não falou os evangélicos, ele não falou os católicos, ele não falou os muçulmanos, ele não falou os budistas, ele não falou os espíritas, ele disse qualquer. Quem é qualquer? Tem certeza que qualquer é qualquer? Certeza mesmo? Quero fazer um teste com você aqui agora. Vou pegar aqui. Qualquer um que tiver uma nota semelhante dessa na carteira,
vai ficar com essa. Vou repetir a pergunta. Qualquer um que tiver uma nota semelhante a essa na carteira, fica com essa. Vem cá, me prove. Ela, espera aí que eu tenho. Ó, abre a bolsa, mulher. Meu Deus. De quem é essa? Da sua mãe? Meu Deus. Ela tem. Ela veio primeiro, ela levantou primeiro. Isso é o que a palavra de Deus diz. Qualquer um. Qualquer um. Agora você ficou tão frustrado. Está olhando para a sua cara. Foi assim que Deus fez. Ele não limitou as pessoas. Você que se limitou. É você quem se limita. Ele não disse, olha, aqueles que forem especiais, bonitos, fortes, inteligentes. Cara, só seria eu nesse caso. Não, irmãos, não importa a tua classe social, não importa o estado que você se encontra, se você tiver a ousadia de liberar a sua fé, ela vai funcionar para você. E como libera? Qualquer um que disser e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, o que disser lhe será feito. Se você disser ao monte, saia daí e vá para o mar, o monte vai ter que obedecer, porque você está dizendo. Então ele começou a ensinar para mim e para você como a fé é liberada, e muitos cristãos não sabem, e aí eles estão liberando incredulidade e não fé. Eles dizem, meu Deus, não vou conseguir resolver isso, onde na verdade eles deveriam estar dizendo, Pai, você é comigo, onde eu colocar a minha mão vai prosperar, você é meu escudo, você é meu baluarte, você é a minha força. E aí você começa a declarar, e de repente, do nada, ninguém consegue, você consegue. Mas as circunstâncias fazem você falar, e não a palavra. A questão é que nós estamos falando o que as circunstâncias dizem. A dor vem e você diz, que dor, que eu vou morrer. Onde na verdade você poderia dizer, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado e curado. Em enfermidade, fora. Você fica olhando para suas contas e diz, meu Deus, esse mês eu não vou pagar. Meu Deus, vou cortar minha luz. Aí quando você vê o carro de energia, o coração já... Porque você já vê o cara subindo no poste. Você não consegue ver, de alguma forma sobrenatural, Deus agindo e fazendo a provisão chegar para você pagar essa conta. Você nem consegue ver, sabe por quê? Porque você não fala. Se você falasse, se a sua fé chegar primeiro, as coisas se resolvem. A questão é que incredulidade tem chegado primeiro do que fé. A gente tem, onde a fé deveria chegar primeiro. O justo vive pela fé. Então a fé tem que chegar primeiro. Então o que você crê tem que chegar primeiro. Como você crê, isso tem que chegar primeiro. Mas as circunstâncias vêm e fazem você falar as circunstâncias. E Jesus, ele não disse, mas que figueira, não tem nada. Não, ele falou o que queria. Ele disse, qualquer que disser e não duvidar no coração, mas que se fará o que diz? O que disser lhe será feito. Por que ele falou não duvidar no coração? Porque você, por não ter a mente renovada, você pode duvidar de algumas coisas. A tua mente pode ficar flutuando se aquilo de fato vai acontecer ou não. Mas isso não importa, porque você tem que renovar a sua mente pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo... E quanto mais você fala de algo, o que é que acontece? Eu sei que é uma pergunta difícil. Quanto mais você fala de algo, quem é o primeiro a escutar? Então, irmãos, a boca mais perto do seu ouvido é a sua. Então, o responsável por fazer sua fé crescer é você. Hoje eu estou trazendo um pouco mais de estímulo para a sua fé. Mas você é o responsável por fazer a sua fé crescer. Você é o responsável que vai dizer, eu tenho fé. Eu sou poderoso em Deus. Eu sou poderoso em Deus. Algumas pessoas, elas nos criticam. Você é daquela igreja Verbo da Vida. Aquele povo que acha que é triunfalista. Claro que somos triunfantes, irmãos. Não somos triunfantes porque simplesmente nos achamos melhor do que qualquer pessoa. Somos triunfantes porque nascemos em Cristo. Por que você é paraguaio?
Ah, eu pensei que era porque você... Rapaz, eu gosto tanto do Paraguai, vou lá. Meu irmão, você pode até tirar a cidadania paraguaia, ir lá, fazer toda a documentação, mas só é paraguaio mesmo aquele que nasceu, que está no sangue. Mas sabe que você pode amar tanto algo, que você pode se tornar aquilo? Aprender a cultura, viver aquilo? Então, se você amar a fé, irmãos, você vai começar a ver como é que o povo da fé se comporta, como é que o povo da fé anda, como é que o povo da fé fala. E aí você vai querer andar como o povo da fé, falar como o povo da fé. E de fato, quem é da fé é triunfante. Vão falar mal de você, irmãos. Se você andar uma vida derrotada com enfermidade, com miséria, com desgraça na sua vida, e você dizer, olha, Jesus te ama, mas ele não te ama não. Ele pode até me amar, mas te amar, cara, tu só vive essa vida aí miserável. Se você chegar, irmãos, destruído, sem nada, e você for falar de Jesus para alguém, ele vai olhar para você e vai dizer, quando estiver funcionando para você, fale para mim. Mas também se você chegar num carrão, irmãos, parar, tal, vestido bem, e você começar a falar de Jesus, sei, tá roubando os irmãos, né? Das duas formas vão falar, irmãos. A minha pergunta é, como é que você quer estar? Porque do falatório você não vai escapar. Então, se vão falar de mim, irmãos, fale pelo que eu tenho. E não ao que eu não tenho. Então, não é que você vai andar se exibindo. Não é isso não, irmão. Isso é idiotice. Desculpa falar assim. Eu gosto de uma expressão que um pastor amigo meu fala. Ele diz que quem vive no artigo 11 e tem dinheiro nunca fala. Não vou dizer o que é o artigo 11. Você vai lá no Código Penal Brasileiro e descubra o que é o artigo 11. Você entende? Então, você não precisa arrotar o que você tem. Mas a verdade é uma só. Quando você anda pela fé, você não aceita as circunstâncias. Pastor, mas está todo mundo gripando. Mas você não é todo mundo, irmãos. Pastor, mas ninguém está conseguindo. Você não é ninguém. Como a irmã falou, testemunhou aqui, ela aprendeu o que Pedro falou. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio real. Deus chamou você para falar das verdades dele. E a fé vai te fazer viver esse estilo de vida. Então você tem que ouvir fé, ouvir sobre fé, sua fé vai crescer. E aí você tem que começar a liberar a sua fé, falando. Vá com as pequenas experiências. Não chegue, eu quero em nome de Jesus, eu quero um jatinho, eu quero uma Ferrari. Para com isso. Você não está crendo para um vale transporte? Esse é o problema da fé das pessoas. Elas não estão identificando o nível de fé que se encontram. E aí você tem a capacidade de chegar num peso, fazer assim e verificar. Rapaz, eu preciso de ajuda para pegar isso aqui. Mas não tem capacidade de identificar o nível de fé que você está. Para fazer certo. Para não ter danos, não ter prejuízo na sua vida. E aí você identifica o nível de fé que você está. Rapaz, hoje eu não consigo crer para pagar minhas contas de água e de luz. Então, peraí, eu vou começar a crer para minha conta de água e de luz. Eu vou crer para outras coisas também. Mas eu vou ver minha fé funcionar para cá. Em nome de Jesus, água, luz, você vai começar a ser pago em dia. Todos os dias você vai ser pago em dias. E você começa a declarar, e você começa a declarar, e você começa a declarar. De repente você não sabe como, mas Deus começou a te levar a meditar sobre finanças. E você vai ver que você está desequilibrado. Está desorganizado financeiramente, e Deus vai dizer a você, se você se organizar financeiramente, você vai conseguir pagar sua conta de luz em dias, e aí você começa a botar suas finanças em ordem, e de repente está sobrando dinheiro para você pagar sua água e sua luz. Porque Deus começa a tratar com você. Isso é em todas as áreas. E aí você começa a crescer na fé, e aí você começa a viver uma fé madura, uma fé equilibrada, que você não leva danos à vida, nem sua, nem de quem está te ouvindo. Porque é possível não ter uma fé suficiente para atingir o que quer. E o que se faz? Adquire mais fé. Se você não tem fé para levantar um peso que você quer agora, você continua declarando a palavra de Deus naquela área. Até que você tenha tanta convicção que aquele peso é levantado.
Por quê? Porque você entendeu. Então isso é o justo viver pela fé. Então temos uma matéria no Rema chamada Fundamentos da Fé, e a gente vai falar sobre os tipos de fé que existem. Sabe que tem crente que nem sabe que existem tipos de fé? Sabe que tem crente que nem sabe os inimigos da fé? Oxe, a fé tem inimigos? Tem. Paulo disse a Timóteo, combate o bom combate da fé. Então se é um combate da fé, vai combater contra quem? Tem um inimigo. Não sabe que tem inimigo da fé, não sabe que tem tipos de fé. E aí, meu irmão? Tenta viajar por uma estrada que você não conhece. A probabilidade de você se perder é muito grande. Hoje é mais difícil você ver os carros parando e pedindo informação. Mas houve um tempo onde eu trabalhava nos Correios e de vez em quando um carro parava do meu lado. Dizia, ô, seu carteiro, onde fica tal rua? Hoje é mais difícil, por quê? Um aplicativo foi criado. E você coloca lá o nome da rua e uma moça vai falando com você. Ou um rapaz, não sei, dependendo do teu aplicativo. E ele vai dizendo o nome da rua, e ele vai dizendo em que esquina você vira, a quantos metros você vira. E de repente ele diz, chegou ao seu destino está à direita. E você olha e está lá. Mas antigamente não existia isso. Antigamente você, onde é tal rua? Aí você dizia, olha, você pega aqui, vai 3 quadras, vira à direita, depois vai à esquerda, mas vai umas 3 pinguelas, você cai do lado direito, e você ficava doido. Porque não tinha GPS. Mas agora tem. Facilitou a vida de todo mundo. Então, antigamente, talvez nem todo mundo tinha acesso a tanta informação das Escrituras como tem hoje. Hoje, ser ignorante na área da fé é literalmente culpa sua. Porque a fé está aí na internet, você pode baixar aplicativo, você pode baixar ministrações, você pode ter acesso. O nosso próprio ministério criou um aplicativo chamado Verbo App. Você baixa no celular e lá está ministrações, está hino. Para que você não esteja escutando um hino fora da palavra. Como assim, pastor? Todo hino é de Deus. Será? Tem hinos, irmãos, que não são em linha com a palavra. Como assim em linha com a palavra? Está cantando o que você não é. Está dizendo o que você não é. Eu sou miserável, eu sou a lombriga de Jacó. E você lá adorando. Mas a Bíblia não diz que você é isso. Ah, mas Jacó falou que era. Isso é problema de Jacó. Você é Jacó? Você está na aliança de Jacó? Você entende? Quem aqui sabe como é o nome do inventor do telefone? Fale aí, pastor Elias. Você entende? Aí eu te faço a pergunta. Se o inventor do telefone, ele tivesse acesso a isso hoje, como é que ele estaria? Mas quando foi criado o telefone, foi uma boa invenção? Sim ou não? Eu acredito que foi. Mas eu deixo você livre para achar que não. Mas eu acredito que foi. Porque com a invenção do telefone, a globalização pôde ser mais rápida. A venda, as informações puderam ser muito mais avançadas. Eu lembro de um tempo onde se tinha apenas um orelhão pela cidade, um orelhão no bairro, e era por ficha. Você ia na banca de revista, comprava as fichas, e você ia lá, e às vezes era uma fila enorme, você querendo falar com teu parente lá em São Paulo, lá não sei aonde, e aquela confusão, e aquelas meninas vinham querendo ligar para o disque toque, disque de amor, pedindo música romântica, sabia nem o que falava a música, mas queria a música romântica, e os velhos lá querendo falar, era confusão. E aí botava lá a ficha, ligava, que aí tudo, quando atendia lá, caía a ficha, e você ficava no cuidado para ter que botar mais ficha, e mais ficha, e mais ficha, porque não podia, se a ficha caísse, e você não tive mais ficha lá, a ligação caía, você tinha que começar o processo de novo. Hoje em dia, se você tiver necessidade, irmãos, de usar um telefone público, você não vai encontrar correto, ele está quebrado. Você já imaginou
se Graham ele tivesse entendido o que ia ser a criação dele, irmãos, ele teria ficado maravilhado. Porque hoje você sabe que o seu telefone não é apenas telefone, virou um computador para você. Hoje você está lá e você quer, alguém diz, ei, manda um dinheiro aí para mim. Você que tem filho sabe o que eu estou falando. E aí ele manda uma mensagem, pai, tem como mandar uma grana aí para mim agora? E você pega, entra lá na conta, pai, transfere um valor para ele. Aí você lembrou de uma conta e você tem que pagar essa conta. Aí você vai lá e tira lá. Se você não tem, você digita o número do código de barra da tua conta. E você vai lá, bota pagar, tal, bota resolveu. Você, paguei minha conta. Sem contar outras informações que você tem acesso ao celular. Mas ele é um telefone. Veja o que evoluiu. Então a palavra de Deus, irmãos, eu não posso olhar para ela como no Velho Testamento, onde o homem não tinha pleno entendimento, não tinha plena consciência das coisas. A nova aliança chegou. E eu posso dizer que o Velho Testamento é aquele telefone de ficha. E o Novo Testamento é o smartphone. Então se você quer viver pelo telefone de ficha, fica à vontade. Quando quiser ligar para alguém, compra ficha se você encontrar, porque nem ficha vende mais. Agora é cartão, e nem cartão vende mais. Como é que você liga? A cobrar. Hoje você tem um smartphone e você às vezes chega num lugar e você diz, olá, tudo bem? Você não diz mais olá, tudo bem. Senha do Wi-Fi. E aí pela senha do Wi-Fi você já faz ligação pelo WhatsApp. E você já desenrola. E hoje você manda uma mensagem. E você está lá. Hoje você está conectado. Foi isso que Deus fez na nova aliança. E o que é o acesso disso tudo? Tua fé. Tua fé. Tua fé é o que acessa todas essas coisas. Então se você não usar ela, ou se você não fizer ela crescer, há uma grande probabilidade de você começar a naufragar, ter problemas. É como alguém que tem um smartphone e ele não funciona Wi-Fi. Quem aqui ainda usa o celular que não tem Wi-Fi? Eu acho que é pouca gente. Mas se você tem um celular que não usa Wi-Fi e alguém te manda uma mensagem, ela chega até você? Por quê? Porque as naturezas não batem. Se você quer algo em Deus e você não anda por fé, não vai bater com a natureza dele. Ele vai mandar uma informação para você, você não está crendo, não vai bater com a natureza dele. A informação não chega. E você está perecendo porque você não está crendo. Por isso que é tão importante para o cristão aprender sobre fé. Porque ela vai tirar você do problema que você está vivendo. Não há problema grande que a tua fé não possa te tirar daí. Não há circunstância que a tua fé não te tire dela. Agora o que você tem que fazer é conhecer o nível de fé que você se encontra e começar a se mover para que você se torne rico na fé, se torne poderoso na fé. Às vezes as pessoas olham para a fé dos ministros, dos pastores e ficam admirando a nossa fé. E eu gosto de dizer para elas, não admire a minha fé, porque ela não vem de mim mesmo. Ela vem daquele que me dá fé, que é a palavra de Deus. Então é possível para qualquer cristão atingir um alto nível de fé. É possível. Agora, claro, se você quiser atingir um alto nível de fé, vai pagar um alto preço. Numa dieta, quem tem que perder 5 quilos e quem tem que perder 50 quilos? Quem tem que fazer mais esforço? Agora, quem vai ser mais beneficiado? Quem perdeu 5 quilos ou quem perdeu 50 quilos? Você entende? Quanto mais você andar em fé, mais beneficiado você vai ser. Se você andar em pouca fé, você tem um benefício. Mas não se compara àqueles que decidiram viver todo o estilo de vida pela fé. Então, viva pela fé. Aprenda. É um princípio básico. Amém? Então, muitos cristãos não entendem isso e não conseguem desenvolver sua vida. Amém? Então, próxima quinta, que é super quinta, eu vou falar sobre outro aspecto da doutrina básica. E aí, se você quiser participar, e depois você pode pegar a sequência
das ministrações que vai estar disponível. Foi a primeira super quinta, que foi obras mortas, arrependimento de obras mortas. Hoje, que foi, né, fé em Deus. E a próxima matéria a gente ainda vai ver, mas provavelmente eu vou falar sobre ensino de batismos, amém? A igreja também, às vezes, é um pouco leiga com relação aos batismos. E a gente vê, né, às vezes eu encontro pessoas, a maior cachorrada do mundo, tal. Você fala com ele, não, eu fui batizado nas águas. E ele acha porque um dia alguém batizou ele nas águas, ele pode fazer o que ele quiser. E não entende sobre os batismos, amém? E aí a gente vai estar dando um pouco uma introdução. Claro que não tem como ensinar tudo. Você acha que eu ensinei tudo sobre fé? Nem cheguei perto, irmãos. Eu só abri o leque para você e fechei. Se você começar a destrinchar cada área dessa, passa ali na livraria e você vai ver quantos livros de fé tem. Amém? Então, na próxima quinta, a gente vai estar dando continuidade, falando sobre ensino de batismos. E a gente fecha uma sequência dessa introdução, né, de doutrinas básicas. Amém?